Muito bem, meus queridos, queridas, uma boa noite a todos e a todas. E é sempre uma alegria para nós estarmos aqui nessa casa abençoada, nessa casa iluminada, para mais uma noite de estudo, para mais uma noite de aprendizado dessa doutrina maravilhosa, dessa doutrina consoladora que Jesus nos ofertou. Hoje, meus queridos amigos, e também para os internautas, porque esse estudo ele é filmado, gravado e ele é disponibilizado no nosso site. Então, aqueles que quiserem rever esse estudo, não é? Para poder estudar novamente, basta acessar o site www.jesusnazaré.com.br e lá estará não só esse estudo dessa noite, mas tantos os outros, as palestras públicas também lá estão. Então, que todos nós hoje possamos abrir os nossos corações, mas principalmente também, né, a nossa mente, para que a gente possa absorver aqui esses estudos dessa noite. Para aqueles que estão vindo à casa pela primeira vez, o nosso estudo é interativo, é um estudo espírita de perguntas e respostas. E o tema é livre. Perguntem o que vocês quiserem. Basta levantar a mão, nossos voluntários estarão nas laterais aí, vão levar lá caneta e papel para vocês. Não precisam se identificar, coloquem a pergunta que vocês quiserem. Eu e o Jomar, que hoje nós temos a alegria de estar conosco aqui pela primeira vez nesse estudo, mas já é um voluntário também dessa casa, é um palestrante daqui, estaremos aqui responder todas essas perguntas. Aquelas que nós, porventura, não soubermos responder, né, nós vamos procurar pessoas que sabem mais do que nós, para que possamos aqui trazer a resposta em outra oportunidade, não é? Eu vou passar para o Jomar para que ele possa começar, então, com a pergunta, primeira pergunta dessa noite. Fique à vontade, Jomar. Obrigado, Sérgio. Boa noite a todos. E aí, fiquem à vontade para fazerem as perguntas, né? E se a gente vai responder, eu não sei. Pelo menos nós vamos buscar nos esforçar para respondê-las. Eu tenho uma pergunta aqui de alguém que não se identificou, que é uma questão interessante que pode também responder talvez várias questões que vocês tenham aí, que é a seguinte: como saber se tenho mediunidade elevada? É interessante porque a pessoa parece já saber que todos têm mediunidade, que ela pergunta mediunidade elevada. Dá para entender assim, uma mediunidade mais ostensiva, uma mediunidade que seja um pouco maior do que o da maioria, porque médiuns todos somos. E ela continua: estou fazendo essa pergunta porque a maioria dos meus sonhos tem fundamento. Exemplo, sonhei esta noite com uma amiga no hospital e quando liguei tive a notícia que sua mãe estava hospitalizada. Será uma coincidência? Coincidência não é. Na verdade, coincidência não existe. A gente chama de coincidência porque a gente não conhece as causas do fenômeno. Bom, primeira coisa é o seguinte: nem todo fenômeno é mediúnico. Nós temos duas classes de fenômenos: os fenômenos mediúnicos e os fenômenos anímicos. Fenômenos mediúnicos exigem a presença de um espírito geralmente desencarnado. Então nós somos médiuns. A palavra médium do latim intermediário. Então o fenômeno mediúnico exige um espírito para que a gente seja intermediário daquele espírito. E aí nós temos vários tipos de fenômenos mediúnicos. A psicografia, onde o médium escreve as orientações do espírito. A psicofonia, onde o médium fala a influência do espírito, mas sempre com o espírito. O fenômeno anímico vem de ânimos, alma, é um fenômeno da própria alma, que prescinde do espírito. E você pode ter os dois, um fenômeno onde seja anímico e mediúnico. Então, por exemplo, um fenômeno anímico seria o desdobramento. O desdobramento é um fenômeno que todos nós passamos todos os dias. Acontece enquanto dormimos.
Naturalmente, quando dormimos, o espírito ele fica mais livre e ele pode se desdobrar do corpo, ele pode sair do corpo. E saindo do corpo, ele pode ter contato com o mundo espiritual, o mundo dos espíritos. E depois, quando voltamos ou acordamos, nós temos vagas lembranças daquilo que vivenciamos no mundo espiritual, que chamamos muitas vezes de sonhos. Não é que todo sonho seja o desdobramento, mas alguns sonhos são lembrança de desdobramentos que tivemos. E aí pode ser o caso dessa pessoa que nos pergunta, que ela sonhou aqui, por exemplo, ela desdobrou e visitou essa pessoa no hospital, desdobrada, em espírito, e depois, voltando ao corpo, se lembrou, e aí teve aquela intuição que a pessoa estava no hospitalizada e ligou e confirmou. Agora, eu estou falando que pode ser, porque a gente não conhece o caso. Então, geralmente, esses fenômenos anímicos possibilitam, muitas vezes, os fenômenos mediúnicos também. Tá? Muito bem, meus queridos. Uma pergunta que nos chega aqui, interessante, é a seguinte: quando desejamos o bem a um espírito que desencarnou, chega até ele. Então, quando desejamos o mal, esse também chega? Com certeza sim, tanto o bem quanto o mal. O pensamento, meus queridos, o pensamento é sentimento, é matéria, né? E vai aonde você designa aquilo ali, ó, você manda, né? É como a prece. Nenhuma prece, ela se perde no espaço quando feita com sinceridade, quando feita de coração, né? Então, quando você tem ali uma pessoa tanto encarnada quanto desencarnada, e você faz aquela oração para aquela pessoa, você pode ter certeza que é uma bênção. Então, vai chegar assim naquela pessoa, aquelas bênçãos, aquelas boas vibrações de amor e de carinho. Mas o contrário também é a mesma coisa. Então, tem gente que deseja mal tanto para o encarnado quanto para o desencarnado. Aquele inferno, aquela pessoa, né, o chefe ou um familiar que você não gosta e você deseja mal para ele. Quer dizer, se a pessoa tiver numa sintonia, né, ali numa vibração baixa, ela vai sintonizar com aquela situação e vai absorver aquelas energias negativas. Também o espírito a mesma coisa. Se ele tiver em situações difíceis, por exemplo, vamos colocar aqui um espírito de um suicida, para a gente poder fazer uma comparação, para que vocês possam entender melhor. Aí a pessoa vai e suicidou. E aí a grande maioria das pessoas, ao invés de orar por esta pessoa, pedindo a misericórdia de Maria de Nazaré, que é a protetora dos suicidas, né? A misericórdia de Deus para aquela pessoa que cometeu este ato insano contra a própria vida e que está sofrendo, ao invés de fazer isso, a pessoa ainda prejudica mais. Mas é um absurdo a pessoa ter feito uma coisa dessa. Por que que você fez isso? Principalmente, às vezes, um ente querido, né? Que ficou aqui, às vezes, passando agora uma dificuldade maior. Porque se a coisa já estava difícil, às vezes, com aquela pessoa do seu lado, aí a pessoa suicida, aí fica pior ainda com aquela que ficou aqui, né? Porque está sozinha. E aí, olha o que você fez comigo. Agora, o que vai ser da minha vida e dos nossos filhos, por exemplo, né? E aí aquilo são como lanças, como dardos que você atira naquela pessoa. E aquilo reflete, já está ali lá no plano espiritual, com a consciência terrivelmente culpando a si mesmo. Porque o objetivo do suicida, no caso do exemplo que estamos citando aqui, é ele acabar com os problemas dele. E acha que acabando com a vida vai acabar com os problemas. Lê do engano. Porque quando ele chega no plano espiritual, ele vê que a vida não se extingue com a morte do corpo físico, que é apenas uma transição, onde ele sai do plano físico e vai para o plano espiritual. E quando ele chega no plano espiritual e vê que não morreu, e que muito pelo contrário, aí que começa um sofrimento terrível, aí ele começa então ao remorso. Meu Deus, e agora o que eu vou fazer da minha vida? E aí, aliado a isso, vem os pensamentos negativos das pessoas aqui, que ficaram aqui no plano físico, né? Jogando para ele. E tem, além disso, tem aqueles também, né? Que as pessoas que desencarnaram, que deixaram pessoas que não gostam deles, né? Também já foi tarde.
que você queime no fogo eterno dos infernos, que não sei o quê, e vai. O pobre do coitado, se ele tiver uma situação complicada lá, no plano espiritual, dependendo do seu estilo de vida que ele viveu aqui na Terra, é claro, não é? Ele vai sentir isso tudo. É claro que se a pessoa tiver uma vida serena aqui, ela vai estar em lugar, aquilo não vai chegar até ele para prejudicá-lo. Então, meus queridos, pensamentos que nós temos que elevar, que nós temos que dirigir para os espíritos desencarnados, são pensamentos de amor, de fraternidade, de amparo, de alegria, que ele possa se fortalecer, que ele possa aceitar aquela situação. E aqui eu gostaria de sugerir a leitura de um livro fantástico, que eu já sugeri em outras ocasiões aqui na casa, nas palestras, o livro Na Hora do Adeus, de Luiz Sérgio. Tem aqui na biblioteca, depois peguem emprestado para vocês levarem, ou peguem na livraria, caso preferirem, mas leiam este livro. É um livro muito importante. Esse livro nos retrata o que acontece com o espírito na hora do velório, na hora da morte e depois também do enterro. O que acontece e como que nós devemos proceder aqui no plano físico em relação àquele espírito. Como que nós devemos agir e como ele se encontra lá. Então, esse livro, Na Hora do Adeus, é um livro que nós temos aqui, é fundamental importância a leitura dele. Posso contar uma historinha, Sérgio? Eu gosto muito de historinha porque as pessoas guardam muito, né, parábolas e tal. Então, nas minhas palestras eu sempre conto histórias. E essa pergunta, né, do mal, se podemos desejar o mal também e enviar o mal, me lembrou de uma historinha muito interessante, que era o seguinte, de um sábio oriental, que era tido como um grande sábio, né, conhecedor de todas as coisas, e um samurai resolveu desafiá-lo, queria desafiá-lo. E aí, para desafiá-lo, começou a xingá-lo, a emitir para ele todo qualquer impropério, e xingou ele, xingou a mãe dele, tudo que você imaginar foi um dia inteiro xingando ele. E até os discípulos desse sábio já não estavam aguentando mais. Quando esse samurai vencido jogou a espada no chão e foi embora. E aí os discípulos chegaram até esse sábio e perguntou, mas como é que você aguentou tanto xingamento? Como é que você aguentou tanto mal emitido para você? Como é que você aguentou tanto impropério, tanto palavrão, Como é que você fez para aguentar? Aí o sábio virou para os discípulos e falou assim, quando alguém te dá um presente e você não o aceita, o que você faz com o presente? O que você faz com o presente quando você dá o presente para alguém e esse alguém não quer seu presente? Você tem que pegar o presente e levar de volta. Não tem jeito, ele não aceitou o seu presente. Então, esta é a nossa lição. Pensamentos ruins, essas alfinetadas, a gente está sempre recebendo, porque a gente ainda vive num planeta muito difícil ainda, de provas e expiações. Mas a gente não pode aceitar esses presentes. E aí volta para quem desejou o mal. Então, o que acontece? Eu sempre recebo estímulos espirituais, psíquicos, de ódio, de raiva, de violência. E nesse momento eu tenho que ter o discernimento de rejeitar, de não aceitar esse envio do mal e vibrar bem de volta. Bom, boa noite, Feliz Natal. Estava ontem dormindo em um desdobramento, outra pergunta de desdobramento, e me vi acordado num outro lugar bonito, todo verde. Então, percebi que estava desencarnado. Fiquei feliz. Bom, né? Quando chegou 2 irmãos de branco e me dissem que eu teria que voltar à vida.
Até hoje, vejo normalmente como se fosse hoje essa experiência. Realmente, essa pessoa, né, deve estar muito bem, porque desencarnou, ela ficou feliz, né? Quando eu era católico, perguntavam assim, numa experiência minha, perguntaram assim: quem quer ir para o céu? Quem aí quer ir para o céu? Levanta a mão, quem quer ir para o céu? Quem quer ir para o céu? Lugar bom, joia. Agora, quem quer ir agora? Quer dizer, todo mundo quer ir para o céu, mas agora não, né? Tem muita coisa que fazer ainda. Então, na verdade, é o seguinte: nós morremos todos os dias. Essa experiência de desdobramento é uma pequena morte, né? E, na verdade, o que a gente tem que se fazer é preparar para a morte a todos os dias. Diz o poeta que a gente deve viver o dia como se fosse o último, né? E Sócrates nos ensina que ser filósofo é estar preparado para morrer a qualquer momento. Então, a gente deve estar sempre vivendo e esperando o dia que a gente vai desencarnar, porque morrer não existe, né? Desencarnar. E tem um espírito, né, amigo nosso, que ele fala o seguinte: todos nós estamos na fila, todos aqui estão na fila, e a gente nunca sabe quem vai primeiro, quem vai depois de quem, só Deus, né? Então vamos nos preparar para chegar lá nesse momento tão tranquilo, igual essa pessoa aqui, né, que chegar lá, alguém dá notícia para nós: ó, você está desencarnado. Aí, não, então tá bom, estou feliz, né? Essa pergunta é endereçada a mim, né, ao Sérgio Bebiano, porque antes de vir aqui eu tinha crise de falta de ar, e agora que passei a vir aqui não tenho mais falta de ar. Vou rezar para mim. Obrigado, Roberto. Ele tece aqui alguns elogios aqui à minha pessoa, eu agradeço o carinho aqui, meu companheiro. Olha, é interessante esse caso do nosso companheiro, porque é uma coisa muito vulgar de acontecer. É uma coisa que acontece todos os dias aqui nessa casa. Por quê? Olha só, essa casa é um hospital, é um pronto-socorro aqui. E em cima, aqui no plano espiritual, tem um hospital muito grande, né? Já nos conta a equipe espiritual dessa casa aqui, aonde são tratados espíritos sofredores. Quando a pessoa está, às vezes, passando por situações difíceis, ali, com entidades ligadas a ela, e essa pessoa, às vezes, tem uma sensibilidade, até às vezes mais aflorada, às vezes a pessoa, como foi o caso que foi colocado aqui, né, no início aqui, que tem uma mediunidade mais aflorada, então essa pessoa ela tem a capacidade de absorver mais facilmente a influência espiritual à nossa volta. Isso não quer dizer que aquela pessoa que não tem uma mediunidade ostensiva também não esteja suscetível a esses contatos com os espíritos. Então o que é que acontece na maioria das vezes? A gente fala isso não só pelo conhecimento que a gente já tem das obras, mas também na parte prática, porque essa é uma das atividades que eu faço nessa casa aqui, de ajudar esses espíritos sofredores. E eu faço isso todos os dias, nessa casa e em tantas outras como voluntário em que trabalhei. Então, meus queridos, o que acontece? Na verdade, todos nós estamos rodeados de espíritos, de todas as naturezas, bons amigos espirituais, né? Nosso espírito protetor, né? Que nós chamamos aí de anjo da guarda, parentes, amigos, companheiros, mas também de espíritos ali, sofredores, vingativos, que estão por aí pululando em todos os lugares. Não é o fato de você estar numa casa espírita, que aí existe tem um certo preconceito ainda, mas que está sendo desmistificado pela própria mídia e pelo próprio conhecimento das pessoas, que se eu for lá na casa espírita, lá tem espírito. Tem, aqui tem espírito sim, mas também tem na rua, tem na igreja, tem nos templos, tem na escola, tem no trabalho, tem dentro da nossa casa. Espírito é por tudo quanto é lado, todos os lados, estamos rodeados dessas entidades. E às vezes as entidades se aproximam de nós, e às vezes entidades que estão passando mal, porque como eu já coloquei aqui de outras vezes, o fato de você
de você retornar à pátria espiritual, ou seja, o fato de você desencarnar, quando nós morremos, somos a mesma pessoa. O dia que eu, Sérgio, morrer, eu serei o mesmo Sérgio. Por isso que nós espíritas falamos desencarnar. Eu serei o mesmo Sérgio, com os mesmos defeitos, com as mesmas qualidades, com esta mesma aparência dessa última reencarnação. Não vou ficar nem mais burro, nem mais inteligente. Vou lembrar da minha esposa, do meu filho, dos meus amigos, dos meus parentes. E eu vou ser atraído para lugares de acordo com a minha afinidade. Olha só. Então, se eu estiver por aí, né, e encontrar, seja com um desafeto meu do passado, ou seja mesmo, porque às vezes é colocado por um espírito, às vezes vingativo, pega aquela entidade sofredora e coloca perto da pessoa. Às vezes fazendo ali um conchavo com ela. Olha, eu vou te ajudar. Você está passando mal, né? O caso em tela aqui que foi colocado para nós. Você está com falta de ar. Então pega uma pessoa, coloca perto dela, né? Esse espírito, ele está com falta de ar. Às vezes ali foi morto, ali enforcado, ou com o pulmão perfurado, ou morreu com problema de cigarro, né? Tuberculose, e vai por aí afora, tá certo? E aí essa entidade, quando ela se aproxima do encarnado, né? Ela então recebe do encarnado um pouco da sua energia, ela suga do encarnado essas energias, um pouco dela. É o que nós chamamos de vampirismo, no sentido de sugar essas energias. Em contrapartida, ele passa para o encarnado ali um pouco da sua sensação, do que ele está sentindo. Estou levando para o encarnado energias negativas e às vezes aquilo que ele está sentindo. Por exemplo, no caso em tela, a falta de ar. É onde o encarnado sente ali as mesmas sensações, né, do que o espírito está sentindo. As mesmas dão um pouquinho das sensações que lá, porque se fosse a mesma, não desencarnava. Né? Quando ele vem na casa espírita, né, o espírito vem junto. Aí você vem acompanhado. Chega aqui, uma equipe espiritual já pega aquela entidade para ajudá-lo. E por aqui mesmo aquele espírito fica. Porque é um sofredor, é um coitado, está precisando de ajuda. Né? Então a equipe espiritual vem, tira aquela entidade de perto da pessoa, leva para o hospital para receber ajuda. A pessoa vem acompanhada e volta sozinha. De repente a pessoa, nossa, melhorei demais. Tomou o passe, reequilibrou as suas energias, tomou água fluidificada. E se a pessoa começar a seguir um tratamento ali, né, firme, do tipo, sempre está vindo tomando um passe, numa casa espírita séria, né, tomando ali água fluidificada, sempre, fazendo o culto do evangelho no lar, lendo, estudando, com certeza vai melhorar e muito, não tenha dúvida disso. Né? Então, como o Gilmar colocou, o presente a gente aceita se quiser. Então, quando a entidade se aproximar, se você estiver, porque tudo é uma questão de sintonia, se você estiver com os pensamentos elevados, se você estiver com as suas vibrações elevadas, você vai estar sintonizando com entidades sublimes. Quando nós baixamos as nossas vibrações, né, que nem sempre a gente está bem, nem todo dia a gente está bem, aí você sintoniza com entidades desse rameirão. É como um rádio. Ah, eu quero pegar o dial do rádio, eu quero escutar uma música de Belo Horizonte. Então você sintoniza lá. Não, eu quero escutar uma música de Divinópolis. É sintonia. Se você elevou seus pensamentos através das preces, das orações, dos bons sentimentos, você está sintonizado com entidades dessa natureza. Não tem campo para esses outros espíritos aproximarem-se de você. Mas se você baixou a guarda, né, a sua porta está aberta. E essas entidades vão se aproximar e aí começa todo esse processo. É assim que funciona. Boa noite. Gostaria de saber se podemos fazer para que possamos nos lembrar dos sonhos que porventura nos ocorra por desprendimento ou desdobramento, né, de nosso espírito durante o sono, porque há muito tempo não me lembro de meus sonhos. Obrigado. Então, como é que a gente faz para melhorar a nossa lembrança de nossos sonhos? Então, vamos aprofundar um pouco mais. Na verdade, nós temos 3 tipos de sonho. Sonho fisiológico, psicológico e o desdobramento espiritual. O sonho biológico é aquele sonho que eu acordo, que eu tenho por necessidades fisiológicas ou necessidades do corpo. Quem aqui já não imaginou no sonho, tá, que ele está assim, ele está com uma vontade de fazer xixi, aí no sonho ele imagina que está
vamos dizer assim, num riachinho, em alguma coisa, aí ele vai assim, vou fazer aqui mesmo. E faz e acorda molhado. Alguém lembra disso? Esse é o chamado sonho fisiológico. Há uma necessidade fisiológica, aí a sua mente projeta aquela imagem para que você execute aquela necessidade fisiológica. Então, dei um exemplo bem simples para vocês entenderem. E o ser humano tem várias necessidades fisiológicas. Mas o ser humano também tem necessidades psicológicas. Então, tem o sonho psicológico, que vem ser uma válvula de escape dessas necessidades psicológicas. Então, por exemplo, um sonho psicológico, por exemplo, você está com uma vontade de rever alguém, muito tempo você não vê, uma saudade. Aí você pode sonhar com aquela pessoa que está vendo ela, está conversando com ela e está matando essa saudade. É uma válvula de escape, o sonho, né? Freud estuda muito esse sonho psicológico. Agora, existe um terceiro tipo de sonho, que é o desdobramento, que é a lembrança do desdobramento, que é mais sofisticado. O sonho que é a lembrança do desdobramento, você se lembra como estivesse lá. Não é simplesmente uma imagem que passa na sua frente, você se lembra vivendo aquilo lá. E por que a gente não se lembra de tudo? Porque quem viveu foi a mente extrafísica, o perispírito, não foi o corpo e a mente. E a gente não se lembra porque passa-se pouca informação do perispírito para a mente física. Então, eu tenho que desenvolver esse processo melhor. E como que eu faço isso? Então, eu vou dar duas sugestões. Primeira sugestão, pedir o seu mentor espiritual para te ajudar. Então, antes de você dormir, você faz uma prece e pede ao seu mentor que gostaria de lembrar, se você tiver uma experiência boa no plano espiritual, que gostaria de fazer um curso, que gostaria de aprender alguma coisa, e pede ele para te ajudar. Principalmente para te ajudar no momento da volta, que é o momento que a gente costuma esquecer. E a segunda coisa é desenvolver a própria consciência. O que significa isso? Hoje nós estamos na terça-feira. Se eu perguntar para vocês o que vocês tomaram de café de manhã na terça-feira passada, vocês lembram? O que vocês almoçaram? Vocês lembram? Vocês lembram direitinho do que aconteceu do trajeto de vocês agora, da casa de vocês até aqui? Que rua vocês passaram? Quem vocês encontraram? Então, nós vivemos muito mecanicamente. Nós vivemos na marcha automática. Nós vamos fazendo as coisas todas automáticas, né? Eu abro a porta automaticamente, fecho a porta, ando. Algumas vezes venho dirigindo da minha casa até aqui, eu pergunto assim, nossa, eu já cheguei? Quase que vem no automático. E aí, como é que eu vou lembrar de uma experiência extrafísica se eu não consigo lembrar de uma experiência física? Eu não estou consciente de tudo que eu estou fazendo e que eu realizo. Então, eu tenho que começar fortalecendo a minha consciência aqui, do mundo encarnado e do mundo que eu vivo. E a partir do momento que eu fortalecer essa consciência, eu consigo também lembrar ou estar consciente daquilo que eu vivo fora do corpo. Então, essa é a melhor dica que eu posso dar. Vamos fortalecer a nossa consciência aqui, estar consciente das coisas que realizamos para facilitar o despertamento da consciência lá. E o Valdo Vieira, que é um grande desdobrador, ele dá uma dica também. Ele fala para, nesse exercício de consciência, você se perguntar durante vários momentos do dia se vocês estão acordados ou dormindo. Né? Parece estranho, mas é isso mesmo. Perguntar assim, não, agora, estou acordado. Não, estou acordado. Belisca, deixa eu ver.
E ele diz que tem um momento que você vai se perguntar: estou acordado ou estou dormindo? E aí você vai se descobrir dormindo. Não despertou a consciência, mas estava dormindo. Provavelmente ao lado da cama ou em algum lugar, dormindo, mas consciente. Aí você desperta a consciência e fala: não, estou dormindo nesse momento. E aí você recuperou a consciência lá. E se você voltar, provavelmente você vai lembrar do sonho desdobrado. Uma pergunta interessante. Como melhorar nesta encarnação e obter perdão dos irmãos desencarnados que prejudicamos nas encarnações passadas? E como passar para esses irmãos que já estamos arrependidos do que já fizemos a eles, né? Interessantíssima pergunta, né? Porque o que acontece? Como nós colocamos, o fato de estarmos desencarnados não muda nada, não é? Então, quando aquela pessoa desencarnou no passado, vítima de nós mesmos, daquelas pessoas que nós prejudicamos, e prejudicamos muitas, podem ter certeza disso, basta nós olharmos a história da humanidade, que já nos conta isso, né? Há não muito tempo atrás, nós prejudicávamos terrivelmente os escravos, por exemplo, e se nós olharmos mais para trás ainda na humanidade, éramos mais cruéis ainda, nós éramos bárbaros. Aqueles espíritos desencarnados por nossa culpa, da qual nós fizemos sofrer, hoje nos encontram numa nova etapa da nossa vida, num novo corpo físico, mas somos o mesmo espírito. E eles sabem disso, porque existe uma atração magnética entre nós todos. Nada fica sem reconciliação. E quando esses espíritos nos encontram, começam, não raro, um processo de vingança, né? Isso é uma coisa que acontece muito. É o chamado processo obsessivo, né? Onde entidades ali, que estão ali perseverando ali para poder nos prejudicar. Muitas vezes não são espíritos maus, estão revoltados, estão com ódio no coração, né? Tiveram uma família destruída, né? Foram maltratados, achincalhados, né? Destruídos, roubados, e agora nos encontram numa nova etapa da nossa vida, eles sofrendo terrivelmente, porque esses espíritos estão sofrendo muito, sofrendo dores, sofrendo fome, sofrendo sede, sofrendo frio, machucando, sangrando. É como se estivessem encarnados. Eles estão tão densos, estão tão terra a terra, tão próximo de nós, é como se tivesse um corpo físico, mas sofre. E começa um processo, às vezes, de vingança em cima da gente, né? Porque nos encontram nessa nova etapa da nossa vida. O que fazer para ajudá-los? Paulo, o apóstolo, já nos ensina, quando ele fala: as palavras ensinam, mas o exemplo arrasta. E é através da nossa conduta, através do nosso exemplo, da nossa forma de agir, que nós vamos mostrando para esses espíritos que hoje nós somos pessoas diferentes, que hoje nós não somos mais aquelas pessoas ruins de outrora, que nós não somos mais pessoas más. E se eu perguntar para qualquer um aqui, se alguém teria coragem de ir ali matar uma pessoa para roubar, tenho certeza que qualquer um de nós a resposta é negativa. Graças a Deus que nós não fazemos isso mais. Nós não fazemos mais. Mas o que nós já fizemos no passado foram coisas horríveis. Então, esses espíritos nos encontram agora. E quando você começa esse processo de ajudar pessoas, de vir numa casa espírita, frequentar um centro espírita, né? Estudar, essas entidades vêm junto com você, como a gente colocou na pergunta anterior aqui, né? Vem, estuda. Como agora, se tivessem olhos de ver, viria a quantidade de espíritos que estão aqui também, estudando conosco, aprendendo. Outros que ficaram lá fora e não quiseram entrar, mas estão ouvindo, porque existe um equipamento que é colocado, meus queridos, no plano espiritual, que mesmo eles não entrando, seja porque não é permitido muitas vezes em função da forma como eles estão querendo agir, ou seja porque também não querem entrar, não vou entrar nesse lugar aí não. Meu negócio é com aquela pessoa lá, né? Espera ele aqui fora. Negócio de menino na escola, né? Te espera lá fora, né? O espírito fica assim, vem até na porta, para, a pessoa entra e fica lá fora. Mas fica escutando tudo. O que está aqui? Olha só que coisa interessante. Também assim é o culto do evangelho no lar. Aí você começa a perseverar, fazer o culto do evangelho no lar. E com isso, você vai fazer o que a gente colocou aqui antes. Sintonia. Você vai se elevando. E esses espíritos, eles não conseguem mais se aproximar de você como outrora.
Eles não conseguem mais te prejudicar, mesmo que eles estejam tentando. Eles estão tentando te prejudicar, mas ele está sofrendo. Quanto mais sofre, mais raiva fica, mas ele está vindo na casa espírita, ele está escutando lá no estudo do Evangelho, mas não consegue mais te atingir. E aos poucos ele vai vendo que você é diferente. Vou contar para vocês o que acontece muitas vezes, né? Falo isso com muita propriedade, como eu disse, porque isso é uma das minhas atividades aqui nessa casa e em tantas outras onde eu trabalhei. Quando converso com os espíritos, eles falam assim para mim, com essas entidades que estão perseverando ainda no mal, né, querendo se vingar das pessoas, nas nossas reuniões mediúnicas. Eles falam assim, primeiro xinga a gente, né? Me xinga, fica bravo comigo, porque se a gente começa a ajudar uma pessoa, eles se revoltam contra a gente também, porque eles querem prejudicar. E de repente você começa a receber ajuda. Você começa a mudar a sua forma de agir. Você começa a se elevar. O que antigamente era muito fácil dele chegar, ele já não consegue mais se aproximar de você da forma como ele agia antes. Por quê? Ele foi orientado a fazer o culto do Evangelho no lar, a fazer as orações, a tomar água frutificada, a tomar o passe, a ir numa casa espírita. Então ele começa a se proteger. Então aquilo que tinha uma porta aberta, ela já é fechada. E esse espírito ali, ou esses espíritos, que normalmente é mais de um, né? Às vezes é uma falange grande, não conseguem mais essa aproximação tão fácil como antigamente. E aí ele se revolta também com quem está ajudando. Nesse caso, eu, né? Por exemplo. E aí na reunião, quando a gente conversa com eles ficam bravos, né? Seu magrelo, intrometido, você está metendo o nariz onde você não é chamado, eu vou acabar com a sua raça também, você é muito intrometido, vai cuidar da sua vida. Eles falam com a gente desse jeito, coitados, né? Você está ajudando, você nem conhece ele ou ela, né? Por que você está querendo ajudar esse pessoal? Você não é nada deles. Deixa eu resolver o problema, que isso é uma coisa pessoal. Olha só. Mas ele é um coitado, é um sofredor. Enquanto ele está xingando, eu estou ali, abraçando ele, dirigindo palavras amorosas, fazendo as preces por ele. E aí ele fica revoltado, né? Quando a gente então vai conversando com ele aos pouquinhos, convencendo-o, tentando convencê-lo a abandonar aquela perseguição, aquela vingança, às vezes ele fica estressado, né? Nervoso. Mas, olha só, né? Por que você está querendo ajudar ele? Isso é ruim só. Isso é ruim igual cobra. Isso está te enganando. Ele está fingindo que é uma pessoa boa. Eu estou até vendo ele, que de uns tempos para cá ele começou a mudar mesmo e tal, mas isso aí é só casca. Por dentro ele é ruim, ele continua sendo ruim. Olha, você abre o olho com ele, viu? Eles falam comigo, né? Ele vai acabar fazendo o que ele fez comigo, e o que ele fez com você, comigo, ele vai fazer com você também. Aí você vai conversando com ele, sou meu amigo, mas olha só, você já não viu que o nosso irmão hoje, ele é diferente. E aí você vai levando ele a ver a realidade, que aquela pessoa hoje não é mais uma pessoa ruim como outrora. Que se antigamente ele roubava das pessoas, hoje ele doa. Se antes ele não dava nada de comer, hoje ele tira da boca e dá para a pessoa. Ele alimenta, ele dá roupa, ele ajuda, ele faz caridade. Então a assertiva de Paulo não tem como errar. As palavras ensinam, mas o exemplo arrasta. Então eu sou exemplo de conduta, de postura, de uma nova pessoa que você vai mostrar para esses espíritos que hoje você não é mais uma pessoa ruim. Que hoje você está melhorando, você está se esforçando para ser uma pessoa boa. E aí esses espíritos acabam abandonando essa vingança. Porque eles também têm quem gosta deles no plano espiritual. Eles também não estão desamparados. Eles têm familiares. Eles têm entes queridos que não conseguem chegar próximo dele porque ele está numa vibração muito baixa. Mas olha que ele começa a melhorar, na casa espírita mesmo, ele começa a se elevar, e aí ele começa a perceber a presença dos amigos espirituais, dos seus entes queridos. Ele acaba então abandonando ali a vingança. Porque o motivo da vingança era porque às vezes a pessoa tinha matado seus filhos, matado sua esposa, matado sua mãe, né? Enfim, matado sua família. E quando ele reencontra a família, ele fala, mas minha família está viva. Assim, claro que está, você também não está. A vingança obstrui ali os sentimentos dele, né? A sua visão, a sua percepção. Então, aí esse é a forma de você ajudá-los, né? Através das preces. Todas as noites, quando for dormir,
Peça perdão a esses espíritos. Faça sua prece em voz alta, baixinho, pode ser bem baixinho, mas faz em voz alta. Que eles possam te perdoar um dia daquilo que você fez a eles, porventura tenha cometido, né? E você verá que você vai melhorar bastante. É assim que funciona. Bom, me avisaram que tem só 5 minutos ali e o Sérgio me deu uma questão cabeluda aqui. Gostaria de saber se tatuagem prejudica alguma coisa. Isso prejudica ou não? Difícil, né, Sérgio? Jogando eu no fogo. Bom, é importante saber o seguinte: qualquer tipo de modificação no nosso corpo, enquanto encarnados, geralmente isso causa uma mudança consciencial. Significa que, como o Sérgio já falou, quando desencarnamos, vamos ser nós mesmos na aparência física da atual reencarnação. A tatuagem provavelmente continuará, né? Mesmo desencarnada, a tatuagem continuará conosco. Agora, se isso prejudica alguma coisa, tatuagem é uma questão cultural. Assim como nós temos o brinco, hoje em dia tem o piercing, né? E aí eu acho que é mais importante a gente refletir do que me leva a fazer a tatuagem, o que me leva a pôr piercing, para ver se esse sentimento ou essa necessidade é de alguma coisa que me faz bem ou não. Então é uma reflexão profunda que cada um deve fazer. Agora, o que me preocupa aqui no reino material, no mundo físico e na nossa cultura brasileira do século XXI, é o seguinte: eu sou diretor-presidente de uma ONG que trabalha muito com jovem aprendiz. Então, eu mando o jovem aprendiz para as entrevistas nas empresas para conseguir emprego. E os empresários geralmente já pedem para não mandar ninguém com piercing, ninguém com tatuagem. Então, isso já é alguma coisa da própria sociedade nossa que já dificulta um pouco conseguir esse emprego. E eu tenho um colega engenheiro também, que ela atende todos os seus clientes com camisa comprida até aqui, porque os braços dele são todos tatuados. E ele não tem como tirar, e agora ele não gosta mais, ou se arrependeu, e acaba tendo que atender os clientes dele com manga comprida, mesmo no calor. Então é uma modificação no corpo assim permanente, é muito difícil de tirar, que a gente deve ter bastante segurança se vai fazer. Agora, espiritualmente, né, depende muito da consciência da pessoa. O nosso horário aqui já se extinguiu, mas eu acho que dá para responder mais uma pergunta aqui. Na encarnação na Terra, o esquecimento de vidas passadas é benéfico. Mas após desencarnar, e aí sim lembrar de encarnações anteriores, não causa nenhum transtorno e sofrimento ao espírito, caso no passado ele tenha cometido atrocidades das quais ele se arrepende e envergonha? Olha só, interessantíssimo isso aqui. Na verdade, o esquecimento das nossas reencarnações no passado é uma bênção de Deus. Imagina se nós nos lembrarmos aqui das atrocidades que nós fizemos, e fizemos muitas, conforme nós colocamos na questão anterior, né? A própria história da humanidade nos conta isso. Então, todas essas situações que nós vivemos no passado, Deus nos dá o esquecimento. Se nós nos lembrássemos de coisas terríveis do passado, e como nós sabemos que as reencarnações, o objetivo dela é nos melhorarmos e reconciliarmos, então dentro da mesma família nós temos espíritos inimigos do passado, que hoje são irmãos, que são pai e filho, mãe e filha, né? E que estão reencarnados no seio da mesma família, para a reconciliação. Agora, se nós nos lembrarmos que na reencarnação passada, por exemplo, meu amigo Jomar foi um terrível inimigo, que me roubou, que me trucidou, que me enforcou, como é que eu vou olhar para ele e abraçar ele? Vai ter difícil, né? Amigão, você é meu amigo agora, né? Mas aquela vez, né? Ou o contrário, né? Se ele lembrar que você foi mulher e minha amante, e aí? Pois é, olha que situação terrível. É complicado isso aí.
Então, essa bondade de Deus que nos dá o esquecimento. Mas com relação aos espíritos, quando você retorna ao plano espiritual, você continua esquecendo. Salvo as condições, se necessário for, você se recordar do que fez nas reencarnações passadas, for benéfico para você. Aí você vai se lembrar sim. Mas de praxe, o que acontece normalmente é, você se recorda da sua última reencarnação e não das passadas. Olha só, é claro que isso é com esse grau de espírito da nossa natureza aqui. Um espírito mais elevado, ele vai se recordar de todas as suas reencarnações, né? Inclusive ele pode, com o seu perispírito, estar modelado naquela que melhor lhe aprouver. É conhecimento, moral, né? Mas normalmente um espírito do remeirão comum, ele vai se recordar dessa última reencarnação. Agora, o que acontece muitas vezes? Nas reuniões mediúnicas nas quais nós dirigimos, nós às vezes fazemos essa regressão, né, no tempo aí, de reencarnações passadas no espírito. Eu particularmente sou contrário à regressão, né, a terapias aí de vias passadas, no encarnado. É uma opinião particular minha. Mas no espírito, às vezes é necessário. Porque aquele espírito, por exemplo, que está ali, um exemplo, prejudicando o Jomar, porque o Jomar fez a ele mal no passado, não é? Então, a gente vai voltar lá no passado e vai ver que em reencarnações passadas, ele também já foi algoz. Que ele também já trucidou o Jomar, já trucidou outras pessoas. Então, ele vai ver que ele também não é apenas vítima, que ele também já foi culpado. Então, é nesse caso que é mostrado para ele. E aí sim vem esse sentimento, nossa, então eu fiz isso, puxa vida, aí ele começa a ver que a questão tem 2 pesos e 2 medidas, né, Jomar? Nosso tempo se esgotou, eu quero agradecer a todos vocês de estarem aqui hoje, né, nessa nossa última reunião desse estudo de perguntas e respostas, né, do ano de 2013. Então, daqui a pouquinho nós teremos aí nosso querido amigo Everton, que vai estar nos brindando com a palestra, com a última palestra também no ano de 2013, no Salão de Convenções. E amanhã nós teremos aqui o nosso primeiro estudo de 2014, que é o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estejam já todos convidados para que nós possamos iniciar esse ano de 2014 com chave de ouro. E vamos encerrar também com chave de ouro, né? Estamos aqui, eu fico feliz de ver um auditório repleto de pessoas que deixaram, né, no último dia do ano, vieram aqui a essa casa para receber o passe e o conhecimento, né? Um bom ano novo para todos nós, com muita paz, com muita saúde, com muita harmonia e muito trabalho. Que assim seja.